Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o LibreOffice Impress e agora a gente vai conhecer o menu formatar. Então vamos lá, acompanha comigo. No menu formatar, ele vai trazer ali diversos elementos de formatação, inclusive a formatação para o texto que é colocado dentro da nossa apresentação. Então eu destaquei aqui para você o seguinte, olha só. Então, na barra de menu formatar, as formatações de fontes e parágrafos e a utilização de marcadores estão disponíveis neste menu. E a opção de trabalhar com a interação que permite criar links para slides na apresentação. Então, é aqui a interação e a gente vai ver isso de perto, como é que funciona. Então, vamos lá. Bom, vindo para cá, vamos direto para o menu formatar. Já vou destacar aqui os elementos de formatação. Então, nós temos aqui o texto, onde ele vai trazer para a gente todas as características de formatação de texto. Então, você está vendo aí o negrito, o itálico, o sublinhado duplo, o taxado, a sobrelinha, teclas de atalho, todas elas iguais, né, ao Writer, que a gente já estudou. Então, negrito, Ctrl B, itálico, Ctrl I, sublinhado, não está aparecendo a tecla de atalho aí, mas é Ctrl U. Então, se você ainda não anotou isso no seu caderno, por favor, faça essa anotação agora, tá bom? Temos aí também o taxado, a sobrelinha e aí vem o sobrescrito e o subscrito. Sobrescrito, jogar a letra para cima, então Ctrl Shift P. P eu quero que você lembre de para cima e o B para baixo. Então, subscrito, Ctrl Shift B. E aí vem os elementos frufru, né? Então eu posso colocar aqui, ó, sombra, colocar uma sombra no texto, um contorno. Posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Teclas de atalho também são iguais, né? Então você tem o Ctrl colchete, no caso fechado, aumentar, aberto, diminuir. E temos também opções de formatação quando você tem o texto selecionado, evidentemente. Aí você pode colocar todas as letras maiúsculas, todas as letras minúsculas, ou usar a opção de circular caixa. O que é circular caixa? Optar por essas opções aqui, ó. Frase iniciando com a letra maiúscula e os demais minúsculo. Palavras iniciando com maiúscula, então cada palavra, a primeira letra vai estar em maiúsculo. E alternar, que é o que é maiúsculo ficar minúsculo e vice-versa. Então, são opções que a gente tem ali presentes que você pode adotar, tá bom? Então, tudo isso dentro de texto. Depois a gente tem o espaçamento. No espaçamento, esse espaçamento ele está fazendo referência ao espaçamento entre linhas do parágrafo. Então, eu posso optar ali, ó, entre linhas 1, 1,5, 2, aumentar o espaço entre os parágrafos ou diminuir o espaço entre os parágrafos. Quando você vê aqui aumentar e diminuir recuo, é aumentar ou diminuir o recuo do parágrafo. Professor, está tudo desabilitado aí, existe algum problema? Só vai aparecer habilitado se eu estiver dentro de uma caixa de texto. Então, como eu não estou numa caixa de texto, esses elementos relacionados a texto não aparecerão habilitados. Então, só para você entender o que eu estou falando. Se eu clicar aqui e voltar para o formatar dentro de espaçamento, aí você vai ver que está tudo aqui funcionando. Tá vendo só? Então, aí sim eu consigo mexer no espaçamento entre linhas, eu consigo aumentar ou diminuir o recuo. Depois a gente tem aqui as opções de alinhamento. Temos as opções de alinhamento seguindo a mesma característica do Writer. Tecla de atalho Ctrl L para a esquerda, Ctrl E centralizado, Ctrl R para a direita e Ctrl J para justificar o texto presente. E nesse caso vai estar presente dentro de uma caixa de texto. E aí o posicionamento desse texto em relação à caixa. Pode ser na parte de cima, pode ser no centro, pode ser embaixo, aí fica ao seu critério, tá bom? Depois a gente tem as formatações de listas. Essas formatações de listas também seguem o mesmo padrão que a gente viu lá no Writer. Então eu posso ter lista de marcadores, posso ter lista numerada, posso fazer o rebaixamento dos itens que estejam presentes. Então aqui, coincidentemente, nós estamos numa lista de marcadores. Aqui, ó, o marcador, certo? Onde eu posso escrever aqui, ó, Writer, e depois eu posso escrever Impress, e depois Calc, certo?
Se eu quiser rebaixar o impress, eu posso. Eu venho aqui em formatar, lista e rebaixo. Pronto. O impress virou um subitem do Writer. Ele não é. Então vamos desfazer isso. Eu venho aqui de novo em formatar, listas e promover. Pronto. Ele volta a ser um item ali presente, onde eu posso colocar aqui, ó, o título LibreOffice. Agora tá certo. Tá bom? Então, ele quer que coloque tudo maiúsculo, né? Então vamos colocar tudo maiúsculo. São as opções que ele traz ali, ó. Botão direito do mouse, em cima do que aparece sublinhado, LibreOffice. Aí, agora ele conhece, agora ele sabe que tá certo. Tudo bem? Ainda dentro de formatar, aí você tem aqui as opções de limpar formatação direta. Então, um texto que estiver selecionado, que possui formatação, você pode limpar. Posso formatar os estilos aplicados. Então, uma vez que foi aplicado um estilo de formatação, né? Que é um estilo? Estilo é um conjunto de formatações que podem ser aplicado a um texto. Eu posso editar esse estilo, eu posso atualizar, eu posso gerenciar os estilos, ele vai trazer aqui esse gerenciamento. E aí, é claro, aqui ele já entra em opções que você pode trazer alterações ao estilo adotado. Então, quer dizer, é algo que no nosso dia a dia a gente não vai usar. E em prova também isso não tem o costume de ser cobrado. O que pode ser cobrado é assinar a alternativa que contém um elemento presente dentro do menu formatar. E aí nas alternativas ele pode trazer 2 itens. Entre os itens ele pode trazer estilos. Aí é importante você saber que estilos faz parte do menu formatar. Beleza? Bom, caractere. Em caractere, quando eu clico, ele abre uma caixa de diálogo com todas as formatações de caractere. Isso a gente viu também lá no Writer. É a mesma coisa. Ele traz estilo, regular, negrito, itálico e negrito. O estilo quer dizer qualquer texto digitado tem estilo, não é só quando tiver negrito e itálico. Negrito e itálico são destaques que é dado à palavra, né? Então quer dizer, todos eles são estilos. Qualquer texto digitado tem estilo, ok? E os efeitos? Os efeitos estão aqui presentes. Ó. Trocar a cor da fonte é um efeito, colocar uma sobrelinha, colocar um taxado, ter o texto sublinhado, né? Isso é efeito. E temos também outros efeitos, como colocar tudo maiúsculo, colocar tudo minúsculo. Isso é efeito, professor? É um efeito. Você está vendo? Efeitos. E o tal do Versalete, que ele vai deixar a primeira letra de cada palavra destacada. Destacada quer dizer, todas elas estão no padrão maiúsculo, mas a primeira letra de cada palavra está um pouquinho maior, tá bom? Isso é a característica do Versalete. E aí título? Título, ele deixa aqui, né, a primeira letra maiúscula de cada uma das palavras, porém, ele vai trazer o restante em minúsculo. Isso é título, ok? Muito bem. Então, voltando para cá, ele vai trazer, claro, posição do texto também, você pode mexer, ó, sobrescrito, jogar lá para cima, subscrito, jogar lá para baixo. O legal é que o LibreOffice, ele é um pacote que permite que você possa editar o tempo todo todas as formatações, inclusive na ação de sobrescrito ou subscrito. Se você quiser, eu posso mexer no tamanho relativo lá, tá vendo? Da fonte. Eu posso também mexer no espaçamento entre os caracteres. Posso também, aqui no caso, ao invés de deixar automático, eu posso aumentar um pouquinho ali o deslocamento para cima ou para baixo, tanto faz. Então você está vendo que eu tenho diversas opções aqui de formatação só nesse item aí de posicionamento do texto em relação a subscrito e sobrescrito. Beleza? Bom, voltando, nós vamos formatar agora o parágrafo. Dentro de parágrafo, vou destacar para você que nós temos ali alguns elementos bem importantes que gostam de ser cobrados em prova. Temos aqui, ó, recuo antes do texto. Antes do texto, veja o que acontece. Ó. Se eu aumentar, o texto aqui de exemplo é este, ó, certo? Então, recuo antes do texto é isso que ele mexe. Vamos voltar para o 0.
Agora vamos por depois do texto. Depois do texto é na margem direita. Ó. Ele só vai fazer efeito quando a margem estiver bem grande aqui, ó, né? Porque o texto não veio até aqui embaixo. Então, isso é o que aparece depois do texto. Vamos zerar de novo. Beleza. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Primeira linha. O que está acontecendo? Está fazendo o deslocamento da primeira linha. Depois, vamos zerar. E aí ele traz pra gente aqui, ó, espaçamento acima do parágrafo. Aqui, ó, na parte de cima. Olha lá. Você está vendo que ele está fazendo o espaçamento aí acima do parágrafo. Tá vendo? E depois, vamos diminuir aqui de novo para 0. E aí vamos colocar aqui para depois. Depois é aqui, ó. Tá bom? Então, esses elementos de formatação costumam ser cobrados em prova. É muito comum ele trazer para você um print nessa tela e pedir para você trazer qual que é a configuração ideal para fazer tal situação. Ele dá um print na tela que já traz ali a imagem do texto formatado. E aí você tem que escolher ali, de acordo com o que você está vendo, qual foi a opção adotada. Se foi X antes do texto, Y depois do texto e por aí vai. Temos também aqui o espaço entre linhas, que eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, duplo. Ele vai aumentar. Então, quer dizer, essas formatações também vale você dar uma atenção especial, tá bom? Então, tabulações em relação a quando você aperta a tecla Tab, em geral ele não traz nenhum caractere preenchido nessa tabulação, mas se você quiser você pode trazer pontilhados, tracejados, underline ou o caractere que você quiser. Tá? Então, é uma característica que você pode adotar quando você trabalha com tabulações. O alinhamento, você já sabe, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha com alinhamento, o alinhamento pode ser à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. Então, tudo isso você acompanha aqui no texto de exemplo. Tá bom? Muito bem, galera. Agora, dentro de formatar, nós temos os marcadores de numeração, que aí é aquilo que eu já falei para vocês. O LibreOffice ele traz a característica de trazer diversas opções de formatação sobre um item que você já tem ali pronto. Por exemplo, os marcadores. Eu posso escolher aqui, ó, o nível que eu quiser e alterar as características dele em relação ao posicionamento. Ó. Tá vendo? Então eu quero que o nível 4 tenha esse deslocamento e não muito para frente. E assim sucessivamente. Então quer dizer, eu tenho diversas opções de formatação que podem ser adotadas. Tá bom? Depois, posso formatar a tabela. Uma vez que a tabela esteja presente, eu posso formatar. Se eu não tenho a tabela, aí vai aparecer tudo desabilitado. Lembre-se que essas ferramentas de tabela, elas aparecem para a gente lá no que a gente chama de barra correspondente. O que é a barra correspondente? É aquela que vai aparecer quando você clica no elemento correspondente a ela. Então, quando que a tabela vai aparecer? Quando uma tabela estiver selecionada, ok? Quando o desenho vai aparecer, a barra de desenho? Quando um desenho estiver selecionado. E assim sucessivamente. Beleza? Depois a gente tem aqui a figura, que eu posso formatar. O que é formatar uma figura, professor? Formatar uma figura é mexer nas características dela. Então, por exemplo, eu venho aqui, clico aqui, eu posso mexer numa figura qualquer. Então, vamos diminuir aqui o zoom. Aqui, ideal. Vamos diminuir aqui para eu poder mexer nessa figura. E aí a gente faz o seguinte, ó. Vou deixar ele torto. Mexer nessa figura aqui. Coloquei uma âncora lá. Zoom. Aí, tá vendo só? E aí, ó que bacana.
Clicando aqui na figura, galera, a gente vai fazer o seguinte, ó, formatar figura, e aí eu tenho a opção de substituir essa figura por outra. Então eu escolho outra figura aqui que a gente tem e aí eu coloco. Sei lá, pode ser aquela foto 3x4 minha que eu tenho. Pronto, ele colocou dentro da figura, que bacana. Então, são características que a gente pode fazer sempre que desejar, tá bom? Então, vamos desfazer aqui as ações. Voltando para cá, dentro de formatar, a gente tem mais elementos para conhecer. Ó. A gente já viu aqui a figura, que permite que a gente possa fazer o que? Recortar essa figura, tirar elementos dessa figura que eu não quero que apareçam, ajustar para o tamanho original, uma vez que eu já fiz recortes, editar com uma ferramenta externa, ele vai abrir o Draw, que é o pacote do LibreOffice para desenho. Substituir você já viu. Comprimir. O que é o comprimir? O comprimir permite que a gente possa, no caso de uma imagem selecionada, você pode comprimir o tamanho dela. Então, vou colocar aqui, inserir uma figura. Pegar essa figura aqui mesmo, ó, 3x4, tá aqui. Olha como era jovem nessa época, viu, gente? E aí, olha só, clico aqui, e aí o que eu faço? Em formatar, eu venho aqui em figura, posso recortar, então olha só que bacana, posso tirar aqui algumas informações da imagem, que eu queira. Aqui, ó, só, aí, beleza, vou ficar só com a parte que me interessa, que seria o 3x4 propriamente dito. Clico fora, a imagem ela está recortada. Clico na imagem, volto para o formatar, e aí ele vai trazer para mim, dentro de figura, outros elementos. Eu posso voltar para o tamanho original, eu posso editar com a ferramenta externa, eu posso substituir ou posso comprimir. Clicando em comprimir, aí ele abre a janela. Por isso que o comprimir não apareceu aquela hora lá, porque eu não estava com uma imagem. Então agora eu posso reduzir a qualidade da imagem, ela já está reduzindo para 90%, mas se eu quiser eu posso reduzir mais. Cada vez que eu reduzo, eu diminuo a resolução da imagem e isso pode prejudicar a imagem. Claro que isso lá na frente vai trazer para as imagens que eu tenho presente dentro da apresentação uma redução no tamanho final do arquivo, né? Então no tamanho final da apresentação em si. Então se eu reduzir para 70%, eu vou dar o quê? Veja, a imagem já não ficou legal, já deu até uma distorcida na imagem. Então vamos desfazer isso aqui, ó, deixar assim. Vamos lá de novo em formatar, figura, tem que clicar na imagem, né? Formatar, figura. E em comprimir, aí a gente tem aqui, ó, reduzir a resolução da figura. Na hora que eu mexo aqui, ele vai mexer na resolução da figura. E aí, claro, cada vez que eu diminuo, mais a qualidade do JPEG vai prejudicando, tá bom? Então, voltando aqui para o formatar, a gente tem mais elementos que podem ser adotados dentro de figura. Como, por exemplo, posso salvar essa imagem. Clique em salvar. Ele aqui, ó, a figura foi modificada, normalmente a figura original será salva. Deve salvar a versão modificada em seu lugar? Sim, eu quero que seja isso aí salvo. Escolho o formato. PNG, JPG, PDF, se eu quiser, e dou o nome. Vamos colocar aqui, ó, na área de trabalho a gente pode pôr aqui, sei lá, 3x4 jovem, né? Então eu tinha aí alguns aninhos a menos. E ok, beleza. Veja que ele já gerou o arquivo lá na área de trabalho, né? Então, ó, se eu clicar aqui no meu Windows, na área de trabalho, você vai ver que lá está o 3x4 jovem que eu acabei de gerar. Beleza? Bom, voltando para lá, a gente não precisa desse cara aqui, vamos voltar para cá. Vamos conhecer mais um elemento que está dentro de formatar e lá dentro mesmo de figura, que é a opção de você trabalhar com filtros. Olha que bacana, uma vez que a imagem está selecionada, eu posso colocar um filtro de envelhecimento. Eu posso aumentar o grau de envelhecimento aqui, ó, por exemplo, para 20%. Ok. Vai trazer ali a imagem um pouco granulada.
né? Tem mais frufru? Tem, claro que tem. Vamos lá, formatar a figura e ele traz aqui pra gente cor. Dentro de filtro também já tem mais frufru aqui, ó, tá vendo? Aumentar a nitidez, fazer aqui relevo, inverter, enfim. Aí você vai baixar o programa, certo? Vai experimentar. Posso trocar a cor também. E aí eu escolho aqui, não é trocar a cor, eu posso dar uma equilibrada nas cores aqui, ó, tá vendo? Por mais vermelho, por mais verde, por mais azul, e por aí vai. E aumentar o brilho, e aumentar o contraste, fica a meu critério fazer isso, tá bom? Então, neste caso, cabe a mim fazer aí esse ajuste. Se o ajuste ficou bom, ótimo, se não, refaça. Dá um Ctrl Z e aí ele vai trazer para você as características como estava. Tudo bem? Então, olha só. Voltando para cá, ó, nós temos aqui dentro de figura a opção de recortar, que a gente já viu, né? Então, tanto faz aqui o recortar. Aqui neste caso, ele já traz de uma maneira que você pode recortar já com as dimensões corretas. O primeiro recortar permite que a gente recorte a olho. Esse daqui não, esse daqui, ó, ele traz uma opção de recorte. Você já coloca exatamente quantos centímetros à esquerda, à direita, em cima e embaixo deverão ser respeitados. Dá ok e ele faz o recorte, tá bom? Bom, galera, continuando aqui no formatar, a gente já pula de figura para objeto e forma. Mesmo esquema, eu vou formatar o objeto e forma. Uma vez que o objeto e forma estiver presente, eu posso mudar a posição, colocar texto, trocar a cor da linha ou o preenchimento da forma. Tá? Posso pôr uma sombra? Posso. Acrescentei uma sombra aqui na imagem, olha que bacana. Então é frufru, puro frufru. E agora a gente vai conhecer a interação. Essa interação, galera, permite que a gente possa criar uma espécie de hiperlink, uma ação com clicar com o mouse. Olha que bacana. Quando eu clicar aqui em interação, qual a interação que ele está trazendo para mim? Nenhuma, sem ação. Mas eu posso, quando eu clicar na minha foto, eu posso reproduzir aqui uma série de ações. Ó. Ir para o slide anterior, ir para o próximo slide, ir para o primeiro slide, ir para o último slide, ir para a página ou objeto, ir para o documento, reproduzir áudio, iniciar a ação do objeto, executar programa, executar macro ou sair da apresentação. Então, vamos para ir, página ou objeto. Aí eu escolho qual slide que eu quero que ele vá. Quero que ele vá para o slide 5 quando clicar lá em mim. Ok? Beleza. Então, olha que interessante. Vamos diminuir o zoom, colocar na tela de apresentação. Lembrando que na tela de apresentação, aqui no caso, eu cliquei na primeira opção que vai desde o primeiro slide. Não é isso que eu quero. Eu quero ir para o slide atual. Então, estou no slide 3, eu quero que a apresentação aconteça a partir daí. Então pode ser o Shift F5 ou clicando neste ícone aqui que você está vendo. Aí aparece lá a minha foto. Colocando o mouse em cima da figura, ele teria que aparecer aqui a opção de interação para ir para o slide 5. Se eu não faço isso, vou fazer o seguinte, ó, de novo. Não clico na minha foto, clico fora. Ele vai para o slide 4, que é o slide vazio. Se eu voltar, clicar na minha foto, ele já vai para o slide 5. Tá vendo só? Isso é a tal da interação que está presente dentro de formatar. Então, cuidado com uma pegadinha que ele pode trazer para você. É possível inserir interações na apresentação. Então, a cenário alternativa que traz um menu que permite a interação entre os elementos de uma apresentação. Aí você vai lá, pô, inserir, né? Não é inserir, é formatar. Tá aqui. Bom, eu também posso atribuir um nome ao objeto. Ó. Formatar nome. Eu dou nome. Eu posso colocar aqui, ó, Fábio. Ok? Tá, por que você atribuiu esse nome, professor? Porque eu posso vir aqui, ó, em exibir, navegador. E aí dentro de navegador eu posso clicar em Fábio. Ele me leva até o Fábio.
Tá vendo que bacana? Então, eu posso atribuir nomes aos objetos que estão presentes dentro da minha apresentação. Isso aqui é uma característica do LibreOffice, tá? Então, todo o pacote em si, o navegador está presente, e quando o navegador está presente é porque você pode nomear partes daquilo que você inseriu dentro do arquivo, tá certo? No nosso caso aqui, na nossa apresentação, eu atribuí o nome à imagem, ok? Posso pôr uma descrição também se eu quiser. E aí ele traz mais elementos de formatação relacionados à imagem. Posso girar, e aí no caso, eu posso girar na posição que eu quiser, certo? Tá aí. Posso também, claro, vamos clicar de novo para poder continuar. Inverter. Então eu posso inverter aqui, no caso, horizontalmente. Então já fica mudando de lado. Posso inverter também aqui, ó, verticalmente. E aí, ó, eu fico de cabeça para baixo, certo? Vamos desfazer aqui essas ações, né? Que fica invertendo aí. E aí também existe a opção de você converter. Aí aqui a conversão ela é já um pouquinho diferente. Posso converter em curva, posso converter em polígono, posso converter em contorno. Então, esses elementos aqui dentro de uma imagem não vai fazer sentido. Converter em curva é como se a gente fizesse uma espécie de vetor, né? Então, quer dizer, é bem legal isso, mas não vai fazer efeito nesta imagem. O que eu posso fazer nesta imagem? Eu posso fazer um elemento 3D. A imagem permite fazer isso. Agora, essas conversões elas só podem ser refletidas para um texto, por exemplo, ou para uma forma geométrica e não para uma foto. Ok? E aí, ó, dentro de formatar, além de fazer essas opções aqui de conversão, você tem também outros elementos que podem ser adotados. Posso converter em bitmap, posso converter em meta-arquivo. O que é um meta-arquivo? Na hora que você gera aqui, ó, meta-arquivo é um arquivo que você pode utilizar em outras partes ou outros programas, né, que utilizam esses elementos. O meta-arquivo ele vai trazer também as propriedades que formaram, que é o nome, ele vai trazer data de criação, data de modificação e etc. Então, é como se fosse metadados, ele vai trazer informações a respeito da própria imagem, tá bom? E aí, por fim, nós temos aqui dentro de formatar as opções de alinhamento. Então, posso alinhar ali essa imagem à esquerda, centralizada, à direita, então, coisas que, vamos dizer assim, dispensa comentário. E temos a opção de dispor. Dispor quer dizer, eu posso orientar esta imagem para ela ficar na frente, atrás, então enviar para trás. Olha o que acontece. Ela vai ficar atrás do título. Tá vendo? Se eu trazer para frente, vai ficar na frente do título. Então eu posso fazer isso também com outros objetos, mudando o posicionamento deles. Beleza? Então é isso que a gente tem dentro de formatar. Clicou em formatar, ele vai trazer para você aqui as opções de alinhar, dispor e, por fim, agrupar. O que é o agrupar, galera? O agrupar permite que você possa transformar dois objetos em um único só. Então, vamos fazer o seguinte, vou jogar fora a minha foto, chega, já brincamos bastante com ela. E aí vamos inserir duas formas aqui. Vamos ver se ele permite fazer isso com as formas geométricas. Vou fazer o segmento circular. Beleza? E agora eu vou inserir uma outra forma, que vai ser aqui, por exemplo, um triângulo. Beleza. Então tá lá. Posso ordenar, lembra daquilo? Formatar, vem aqui, ó, dispor atrás do objeto.
Qual objeto? Este. Pronto. Tá vendo só? E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero agrupar. Então eu quero selecionar os dois e transformar numa coisa só. Então eu formatar, agrupar, agrupar. Pronto. Agora que interessante. Se eu ampliar, eu amplio os dois juntos. Se eu fechar, diminuir, né, fechar a imagem, eu fecho as duas imagens ao mesmo tempo. Se eu trocar a cor, eu troco a cor das duas. Então quer dizer, os objetos eles estão agrupados. Beleza? Então, posso fazer isso a qualquer momento através do menu formatar. Belezinha? Lembrando que muitas das ações do formatar também podem ser adotadas com o botão direito. Então, se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção de desagrupar. Aí eles voltam a ser dois objetos independentes, certo? Clicando com o botão direito, eu também tenho a opção de dispor. Tenho a opção de converter. Agora sim, eu posso converter em curva. Então, quer dizer, são elementos que dá para você fazer o uso das ações do formatar através do botão direito. Beleza, galera? Então vamos voltar para cá e vamos ver como que isso pode ser cobrado em uma prova. Então, olha lá. Separei aqui uma questão para você que é de extrema importância. Olha lá. Observe a imagem a seguir que mostra a janela de propriedades de uma caixa de texto previamente selecionada no LibreOffice Impress. Então ele está abrindo ali a janela de propriedades, você está vendo, né? Trata-se aqui de propriedades, e aí ele fala, pela imagem é possível verificar que na alternativa A ele está falando do recuo antes do texto. Então o recuo antes do texto ele vai estar aqui, ó. Recuo antes do texto. É esse recuo aqui, ó. Então, tanto é que está aqui, ó. Recuo. Espaçamento é deste lado. Tá bom? Então, o recuo, ele é de 0,6 centímetros? Não, ele é de 10. Então, aqui, a alternativa A está errada. Na alternativa B, ele diz, o recuo depois do texto é de 0,1. O recuo depois do texto é esse cara aqui, ó. Ele é de 0,5. Então, neste caso, está errado. O espaçamento em cima do parágrafo é de 0,4. Não, o espaçamento em cima do parágrafo é de 0,3. Agora sim está tudo certo. Então, neste caso está errado. Está tudo certo no que a gente está analisando. O tamanho da fonte é 30. Não, o tamanho da fonte não é 30, é 32. Ó. Tudo bem? E aí sobrou para a gente, o alinhamento do parágrafo é centralizado. Olha aqui, ó. Tá ok, ó. Exatamente centralizado. Então, portanto, alternativa correta, alternativa E. Beleza, galera? Então, vamos parar por aqui. Um forte abraço para você. Não esqueça de prestar atenção nesses ícones, porque esses ícones a gente confunde. Você viu que até no início da questão a gente entrou numa confusão, mas depois de analisar direitinho, a gente conseguiu identificar, principalmente ali nos próprios títulos que estão presentes na imagem. Então, muito cuidado com isso para não tropeçar. Beleza? Então, paramos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!